obrigado pela participação, pela presença de todos. Nessa noite, nós vamos falar de um tema muito importante, de um tema bem moderno, de um tema que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos adentrando, e tenho certeza que vai abrir muito a visão de vocês para todas as oportunidades e possibilidades que nós estamos trazendo aqui para você, e as oportunidades e possibilidades que esse mundo tem aberto aí para muitos de nós, né? Então, o tema de hoje é como a neuroperformance pode ajudar você a ser exponencial. Peço que vocês também, muito obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Peço que vocês compartilhem também esse conteúdo com outros, porque a nossa missão é colocar as pessoas em liberdade e acessibilizar a elas a tecnologia de vanguarda, conhecimento de vanguarda, para que elas possam construir os resultados e a vida dos seus sonhos. Obrigado pela presença, obrigado. Tragam também as suas perguntas sobre exponencialidade, perguntas sobre neuroperformance, né? E como há esse paralelo entre a neuroperformance e a exponencialidade. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Gerlane, Camila, Paulo, Michele, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Então, mais uma vez, vamos falar então sobre exponencialidade e a relação com neuroperformance. Bom, em primeiro lugar, para que nós possamos entender exatamente, boa noite, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, então, para que nós possamos entender o que é a exponencialidade, boa noite, bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, entendendo o que é a exponencialidade. Após a Revolução Industrial, nós entramos, então, numa era que era a globalização e depois a era do conhecimento. O que é que tem acontecido agora nesse novo tempo? Ou seja, no passado, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha que interessante. Todos os governos do mundo, eles sempre quiseram criar um contexto para que houvesse uma inclusão social. Infelizmente, em muitas situações, as pessoas, de um modo geral, sempre ficaram em dois grupos, aquelas pessoas que tinham muito e aquelas pessoas que tinham muito pouco. E, às vezes, nem sempre havia a classe média substancial no meio disso, ou seja, sempre houve uma distância muito grande entre os ricos e os pobres, e isso é um problema mundial. E o ponto interessante que eu quero citar a vocês é que os governos mundiais, eles sempre quiseram e implementaram ações com o objetivo de acabar com a desigualdade social. E eles nunca conseguiram. Agora, a internet, as tecnologias que estão aí, elas estão nessa linha de acabar com a desigualdade social. Por quê? Porque, por exemplo, para vocês entenderem onde eu quero chegar, e depois nós vamos entender todos os paralelos entre exponencialidade e neuroperformance. Para vocês entenderem esse ponto, no início, nos primórdios, o poder estava com a lei do mais forte, ou seja, quem tinha mais força, quem era... quase, apesar de eu não acreditar tanto assim em darwinismo, eu sou cristão e acredito em criacionismo, né? Mas, em certo aspecto, há uma eleição do mais forte. O mais forte sobrevive, o mais adaptável sobrevive, né? Então, nos primórdios, havia uma lei do mais forte. Aí depois, a lei, digamos, a possibilidade de ter o sucesso e resultados melhores era aqueles que eram os mais fortes. Aí depois, essa possibilidade de ter sucesso e resultados de qualidade de vida, ela veio atrelada diretamente aos governos monárquicos, à monarquia. Então, por exemplo, se a pessoa tinha uma relação direta com a monarquia, ou era monarca ou tinha realmente proximidade com a monarquia, eles tinham a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor. Aí depois, então, veio a Revolução Industrial, em que o poder estava no capital, e assim foi indo. Então, infelizmente, sempre houve essa desigualdade entre ricos e pobres. Agora, o ponto principal que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, quando eu era criança, isso já faz um certo tempo, eu me lembro que falavam assim, não, informação é poder, a informação é poder, né? Sempre diziam, informação é poder. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a informação hoje, nessa era do conhecimento, nessa era globalizada, ela está democraticamente acessível, a informação está ali, ou seja, se você perguntar, por exemplo, na internet, para o Google ou qualquer outro site de busca lá, você vai perceber que a informação está na sua mão e está
disponível. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto que hoje o mundo está cada vez mais democrático. E nós estamos agora adentrando, então, após a globalização, que foi interligar todos os sistemas mundiais, após essa, digamos, o advindo, essa questão extraordinária aí que nos acessibilizou a informação de forma automática e gratuita, nós estamos agora entrando nesse novo tempo, que é a era da exponencialidade, que é uma era... O que é exponencial? Exponencial é um gráfico que sobe quase que na vertical. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos cada vez mais na era do framework, na era digamos assim, do empilhamento de tecnologias. Ou seja, enquanto o primeiro movimento trouxe, então, a inclusão através da informação, os outros movimentos são tecnologias de vanguarda que agora, numa era exponencial, elas começam a ser empilhadas. Então, como eu falei em outras lives, e vou repetir esse ponto para vocês se conectarem com o que eu vou falar agora, nesse ponto, nesse exato momento, o grande diferencial de qualquer ser humano é ser um exímio solucionador de problemas. Ou seja, a única competência que você precisa entender e ter a partir de agora é ser um solucionador de problemas. Agora, o problema é que as pessoas nem ao menos sabem pensar, não sabem como funciona o seu cérebro, elas não têm a menor ideia nem de como usar o seu cérebro. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, realmente, nós temos pessoas que não conseguem lidar com as suas intempéries, não conseguem solucionar problemas, ficam completamente coadjuvantes na sociedade, uma sociedade que, infelizmente, tem adoecido coletivamente, uma sociedade que, infelizmente, tem experienciado diversos tipos de cárceres. Infelizmente, os números têm mostrado que a sociedade ela tem adoecido coletivamente. Em pleno uma era de abundância, uma era digamos assim, de que o principal ativo do século passado, que era a informação, está disponível, está ali, está na mão. Hoje, o principal ativo é tempo. E se você entender que para você saber, na verdade, gerir o tempo, que na verdade, verdadeiramente falando, gerir tempo não existe, existe gestão de produtividade, certo? Mas para que todos possam entender, nós vamos falar de gerir o tempo, né? Então, qual é o ponto interessante aqui? Para que você possa ser um solucionador de problemas e ser uma pessoa precisa em não só resolver problemas, como gerir esse teu recurso que é escasso, porque, veja bem, a informação está disponível. Cada vez mais nós estamos entrando numa era de exponencialidade em que as tecnologias estão resolvendo muitos problemas. Vamos lá, as tecnologias elas estão dia a dia resolvendo muitos problemas na nossa sociedade. A cada dia que passa, as tecnologias elas resolvem problemas que antes pareciam problemas praticamente inviáveis, né? Então, esse é um ponto que eu quero chamar muita atenção de vocês. Deixa eu só ajeitar melhor aqui. Esse é um ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui, que a tecnologia hoje, ela tem realmente aberto diversos precedentes para que nós cada vez mais tenhamos acesso a muitas coisas. E olha, posso falar uma coisa importante para vocês? Olha só, o futuro, cada vez mais, ele, além de ser abundante, as tecnologias, como eu falei, resolvem problemas, o futuro é extremamente disruptivo. O que é disruptivo? Por exemplo, como é que você vai competir com um negócio que entrega o que você entrega de graça? Né? Então, esse é o novo modelo de negócio. Os custos marginais do que você faz precisam cada vez mais estar próximo de zero. E qual é a resposta para isso? A resposta chama-se tecnologia. A resposta chama-se... quer ver uma coisa? Uma engraçada que eu ouvi, achei ótima essa aqui. Achei ótima, achei engraçada e vou compartilhar com vocês. Uma pessoa disse assim para mim, eu vi um cara falando, ele falou assim, a sua empresa já estimulou você a pensar fora da caixa? Olha só que interessante. E daí, quem levanta a mão, quem a empresa estimulou a pensar fora da caixa? Achei ótima essa. E daí ele disse o seguinte, então, se a sua empresa estimulou a você pensar fora da caixa, a sua empresa está fadada ao fracasso. Por quê? Porque o fato dela acreditar que está dentro de uma caixa já era. Entendeu? Onde eu quero chegar com essa ideia? Só para vocês entenderem. Falando ainda de exponencialidade de cenários, mais uma vez, o objetivo aqui agora é traçar um paralelo entre todas essas mudanças que estão acontecendo e como a neuroperformance pode ajudar você. Então, só para vocês entenderem, tá? A era passada, principalmente o século XX, início do século XXI, era uma era focada em produtos. E olha, por exemplo, administração de empresas. Eu sou administrador de empresas, entre outras coisas, também sou administrador de empresas.
Administração de empresas era todo um processo de administração focado em produto. Agora não é uma era de produto, é uma era de serviço, é uma era focada em experiência, é uma era totalmente diferente e cada vez mais exponencial. Então, até na liderança tem acontecido muita coisa. Por quê? Porque a liderança antes sempre tinha um líder que influenciava pessoas e, sem dúvida alguma, isso está certo, influenciar pessoas em uma direção definida de forma constante. Só que nesse novo tempo, o que está mudando é que cada vez mais os times são multidisciplinares, são pequenos. Olha que interessante, as empresas hoje que são os famosos unicórnios, as empresas que são valem bilhão de dólares, essas empresas, todas elas, até ouvi essa frase, é bem interessante, essa frase é do dono da Amazon, né? O Jeff Bezos, e ele fala o seguinte, que cada uma dessas, que na verdade ele diz que é diversas startups interligadas dentro da Amazon. E ele fala o seguinte, que cada uma dessas startups tem que conseguir ser alimentadas por no máximo 2 pizzas, se for necessário. Então, são startups extremamente pequenas, enxutas. Então, a tendência cada vez mais na liderança descentralizada e todos trabalham de forma sinérgica. Ou seja, o que é sinergia? Significa que o todo é muito maior que as partes individualmente somadas. Em síntese, eu produzo 10, você 10, João 10. Cada um, nós 3 juntos produzimos 30, mas se nós trabalharmos de maneira sinérgica, a gente produz 60, 70 com a mesma equipe. Então, essa flexibilidade, essa capacidade de conseguir rapidamente solucionar problemas, essa capacidade de, por exemplo, olha só, numa era focada em produtos, que era a era que nós já saímos praticamente, numa era focada em produtos, sem dúvida alguma, havia o quê? Produção, havia toda uma engenharia de produção, havia toda uma questão de hierarquia, né? Olha, entendo, numa era focada em serviço, numa era focada em mindset ágil, que é uma mentalidade ágil de solução de problemas e de respostas ao mercado, mais uma vez, se você é um solucionador de problema, todas as suas competências são recursos que você tem para conseguir agir onde for necessário para levar você ao próximo nível. Então, numa era focada em serviços, toda aquela questão de cadeia de produção, de hierarquia, de você obedece à ordem desse... Essa questão de não poder questionar. Olha, tem um livro interessante que eu recomendo a vocês que deem uma olhada. Gosto muito de um livro do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana, more em qualquer lugar do mundo que quiser e fique rico. Eu me identifico muito com aquele livro. O Tim Ferriss é alguém que questiona conceitos e princípios. E a verdade é essa. Se você vê alguém dentro de um local, correndo de um lado para o outro, com uma pastinha debaixo do braço e um telefone aqui, celular no ouvido, você vai achar que a pessoa está trabalhando e está sendo produtiva, quando, na verdade, ela pode estar não fazendo nada que tenha a ver com o negócio, certo? Então, por que você trabalha 8 horas por dia? Por quê? Por que você trabalha 8 horas por dia? Você trabalha 8 horas por dia porque tinha uma relação direta com a linha de produção. Então, o Henry Ford, quando criou a linha de produção, tiveram um problema, porque as empresas querem cada vez faturar mais, e daí simplesmente era desconsiderado o fato de que as pessoas precisavam ter família, dormir e trabalhar. Então, ou seja, onde eu quero chegar com isso? A maioria esmagadora de tudo aquilo que vocês conhecem como cultura do nosso tempo hoje, a maioria esmagadora está completamente ultrapassada. Está totalmente fora desse novo mundo que está chegando aí. Por quê? Porque ela está focada ainda em processos hierárquicos, em não questionar. Olha, as pessoas não sabem nem pensar. Pense no seguinte, as pessoas, hoje eu vou falar sobre isso, o que é pensar, né? E depois, mais uma vez, pessoal, nós queremos libertar o maior número de pessoas possível. Nós gostaríamos que essas pessoas pudessem ter acesso a todos esses conceitos que nós estamos passando, porque eles vão abrir precedente por uma série de novas oportunidades e possibilidades. Então, por favor, compartilhe essa live com outras pessoas, nos ajude, porque o objetivo não é nos ajudar principalmente, é ajudar as outras pessoas. Quanto mais nós incluímos essas pessoas nessas novas possibilidades, isso, sem dúvida alguma, nós estaremos fazendo um bem à sociedade, porque as pessoas precisam se libertar dos seus cárceres, precisam entender como funciona a sua mente. E nós vamos entender esses processos cognitivos hoje para que possamos ser muito mais efetivos em solucionar problemas, em vencer as adversidades do dia a dia e sermos protagonistas desse novo tempo, ok? Então, voltando ao ponto, tá? Mais uma coisa importante. Tem um PDF dessa aula, que daqui a uns minutos eu vou dar a senha para abrir, tá? O nosso profissional de marketing lá
criou um PDF. Dessa aula, tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão receber um PDF e depois eu vou dar daqui a uns 15, 20 minutos a senha desse PDF, ok? Então, vamos lá. Quer ver uma coisa importante? Olha só, para vocês entenderem o que é disrupção. Disrupção é uma descontinuidade, é uma quebra total de paradigma. É quando, por exemplo, olha só, entendendo isso, eu vou citar dois exemplos bem comuns, eu poderia citar diversos, mas vou citar dois exemplos bem comuns. O cara que o vô dele era taxista, aí eles compraram um ponto. Aí o filho era taxista, e aí o neto também é taxista. Por quê? Porque nós temos a nossa empresa, nós temos o nosso ponto, nós temos aqui, então a nossa família há décadas vive desse ponto de táxi aqui. O problema é que a tecnologia hoje, ela criou disrupções impressionantes. Por exemplo, da noite para o dia surgem empresas de aplicativos como Uber e outros que não tem um táxi e vale bilhões de dólares, entendeu? E aí esse é o ponto. A tecnologia vai mudar radicalmente a nossa forma de agir. Quer ver outro ponto importante? Olha só. Quer ver? Ouçam isso, porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Eu achava que sabia marketing. Na década de 90, eu consegui o título de estrategista de marketing na década de 90, mas na época da década de 90, eu era estrategista de marketing do marketing da esperança, não desse novo mundo agora. Então, achava que sabia marketing até que as mudanças aconteceram e eu acabei tendo problemas, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. As coisas acontecem muito rápido. Então, onde eu quero chegar? Por exemplo, imagina o seguinte. Existem tecnologias que, cada vez mais... vou pensar agora no foguete lá da SpaceX, lá da SpaceX, lá do Tesla, né? Que trabalha com a Tesla e tudo mais lá. Nós falamos até, inclusive, citamos o nome dele ontem aqui, né? Então, olha só que interessante. Eles desmembraram o foguete, descobriram que desmembrando todo ele e dissecando esse foguete, eles conseguiram refazê-lo e custou 2% do valor. Então, olha só que interessante. Existem muitas empresas hoje que existem uma cadeia gigante de produção, exatamente, Elon Musk, né? Exatamente, Elisa. Muito obrigado. Engraçado, né? A gente falei dele hoje, me deu branco aqui agora, pensando em outras coisas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quer ver outra coisa importante? Às vezes, tem uma empresa que entra e soluciona um problema, que faz essa disrupção, que é uma descontinuidade, e quando ela soluciona o problema, por exemplo, um sofá. Lá na ponta final, o sofá, eu tenho um sofá aí que, né, custa acho que uns 10 mil reais, né? Se você for ver, é madeira, espuma e o pano ali dele, o chenille, sei lá o que é. Cara, 10 pau um sofá, tá? Agora, vai ver tudo que tem lá no meio do processo, né? Tem toda uma série de empresas que faturam em cima da produção de um produto como esse. Aí aparece uma que quebra todo o conceito, quebra todo o paradigma e acaba... Ou seja, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que existe uma série de empresas que são boas, que são ótimas, que todo mundo as ama, que todo mundo acha sensacional, que todo mundo acha maravilhosa e que um belo dia não tem mais cliente. Por quê? Porque alguém criou uma disrupção, alguém encontrou um outro caminho para entregar muito mais valor de forma muito mais simples e mais prática ao cliente. E é isso que as tecnologias estão fazendo. Quer ver uma coisa? Olha só que interessante. A própria rede Hilton de hotéis, né? Vale 7 bilhões a rede Hilton de hotéis. Quantos mil funcionários tem? Quantos prédios, quantos apartamentos, quantos quartos tem? Olha quanto custo tem lá dentro para manter aquela rede faturando e vale 7 bilhões. Aí aparece um cara com meia dúzia de pessoas trabalhando, que cria uma tecnologia, um aplicativo disruptivo, que é o Airbnb, agora estão vindo outros, né? E ele simplesmente não tem um quarto de hotel, tem a maior rede de hotéis do mundo e vale 21 bilhões, vale 3 vezes ao que vale a rede Hilton. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A tecnologia hoje ela está extremamente exponencial, ou seja, é multidisciplinar. Olha só, isso é interessante. Como a neuroperformance pode ajudar vocês a terem uma habilidade extraordinária e serem exponenciais. Primeiro, a exponencialidade, ouçam isso, sejam bem-vindos mais uma vez, boa noite. A exponencialidade
Gravem isso, ela tem uma relação direta com multidisciplinaridade. Não dá para ser exponencial sem ser multidisciplinar. Não tem, eu vou ser exponencial porque eu faço um treco XYZ. Não, você só vai ser exponencial se você for multidisciplinar, se você tiver a união de diversos conhecimentos para produzir sentido, conteúdo, uma tecnologia, um serviço, um produto. Então, é isso que vocês precisam entender. A multidisciplinaridade é que é o alicerce da exponencialidade. E essa multidisciplinaridade também tem uma relação direta com esses empilhamentos em tecnologia. Então, você junta 3, 4, 5, 6 tecnologias aí numa nova tecnologia, quando vê, você cria uma disrupção absurda, que atalha uma série de processos. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Às vezes tem empresas extraordinárias aí, que todo mundo ama, que são sensacionais, que são legais, que são show de bola, que são ecológicas, que são mas só que simplesmente entre o cliente e o produto foi atalhado todos os atravessadores e simplesmente não tem mais mercado para eles, não importa que todo mundo ama, entendeu? Então, esse movimento é importante. É isso que vocês precisam entender sobre exponencialidade, que a partir de agora é rápido as transformações, as disrupções, digamos, as startups, elas buscam o tempo inteiro, as startups, essas empresas que estão começando, startando, elas buscam o tempo inteiro solucionar problemas da sociedade. E um segundo ponto importante que norteia esse pensamento é cada vez mais reduzir os custos. E custo com margem zero. Por quê? Porque simplesmente quando você tem escala global, é mais ou menos assim, ó. Quanto é que custa uma busca lá no Google para você? Quanto é que você abre o Google, quanto é que custa? Não custa nada, certo? Quer dizer, se for analisar, tem custo? Claro que tem custo, mas se você ou eu acessar e fizer uma pergunta para o Google, não vai custar nada, porque são trilhões de buscas lá que estão acontecendo mensalmente, então quando você faz uma pequena pesquisa, isso não impacta em nada. Então, há custo, mas de um modo geral, a sociedade tem cada vez mais o freemium, que é de graça, com alta tecnologia, gostoso, legal, praticamente sem custo, certo? Mas isso é uma ideia disruptiva. Né? Tá bem, de graça, mas como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? Bom, olha os modelos de negócios que eles têm lá que vocês vão ver, que eles são trilionários. O Google vale 1 trilhão, não é 1 bilhão. Ele deixou de ser unicórnio faz muito tempo. Ela vale 1 trilhão de dólares agora. É só você abrir a internet e olhar lá dentro. Entendeu? Então, você imagina 5 trilhão e meio de reais vale o Google, certo? Por quê? E é de graça. Agora, de graça, vírgula, né? Então, de graça, de um modo geral, para a população, mas em algum lugar alguém paga a conta. Então, é uma disrupção total. Agora, o que isso tem a ver com neuroperformance? Por exemplo, a primeira questão, como eu falei, a relação direta com multidisciplinaridade. Você quer ser disruptivo, quer ser inovador, quer ser exponencial, multidisciplinaridade. Tá? E neuroperformance, por exemplo, tem essa ideia. Nós utilizamos neurociência, mostrando que padrões que muitas vezes adoeciam pessoas há décadas podem ser alterados em minutos. Nós utilizamos autoliderança e autogestão, nós utilizamos reedição rápida de padrões limitantes, nós utilizamos uma série de recursos amparados principalmente pela neurociência e por uma série de processos emocionais e cognitivos. E agora, olha que interessante, ouçam, nós estamos também agregando tecnologia na palma da mão, com aplicativo, e que também vamos embarcar nesse aplicativo inteligência artificial para melhorar ainda mais a performance dos nossos profissionais, as pessoas que estão ali dentro do neuroperformance. Ou seja, você não só tem tecnologia de vanguarda para nunca mais ficar refém de emoções, situações e circunstâncias. Você tem recursos para rapidamente saber como sair desses padrões limitantes, estados sem recursos, saber se relacionar, inteligência emocional, inteligência cognitiva também para saber resolver problemas, saber ser criativo e inovador. E vou ensinar o que é nessa noite, vou clarear para vocês o que é criatividade e inovação. Nós vamos aprender como é que se usa o cérebro para resolver problemas. Eu vou dar uma série de recursos, mas lembrando sempre que tudo isso que eu vou dar é uma pequena parte de tudo aquilo que nós temos para entregar a vocês e fazer com que vocês tenham resultados que vocês nem imaginaram que era possível. Agora, vamos lá. Então, nós já entendemos que
para nós sermos disruptivos, para nós sermos exponenciais, nós temos que aprender a multidisciplinaridade. Então, deixa eu citar uma frase interessante que eu gosto muito, que é de Peter Drucker, pai da administração moderna. Olha só, se bem que a administração moderna ainda estava focada principalmente em produção, certo? Em produto e não em serviço. Mas olha só, essa frase ela continua atual. Peter Drucker falou o seguinte: o líder do passado sabia as respostas, mas o líder do futuro sabe perguntar. Então, se você quer ser inovador, se você quer ser exponencial, se você quer ser disruptivo, se você quer fazer acontecer, você tem que saber perguntar. E a verdade é que as pessoas nem ao menos sabem fazer perguntas. Não sabem. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês que estão aqui, ou de vocês, conhecem pessoas que fazem perguntas, eu diria uma pergunta idiota, do tipo, o que tem errado comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso é assim comigo? Quem faz essas perguntas? Por favor, diga aí, quem é que faz essas perguntas? Pessoal, esse ponto que eu vou falar agora é muito importante. Ajuda muito as pessoas a saírem dos seus cárceres. Por isso, mais uma vez, peço que vocês compartilhem essa live. O nosso objetivo é realmente libertar essas pessoas desses estados sem recursos, ok? Então, nos ajudem a libertar o maior número de pessoas possível e trazê-las para um universo de novas oportunidades e possibilidades. Então, mais uma vez, pensar, só para vocês entenderem, pensar é fazer e responder perguntas, entendeu? Agora, pensar é só fazer e responder perguntas? Obrigado, Marcel. Obrigado pelo apoio aí, tá? Obrigado. Nós temos, até uma coisa interessante, que lembrando agora do que o Marcel falou, quando eu comecei, eu achava que ia dar resultado e performance para as pessoas, e no decorrer do processo eu descobri que uma das coisas que eu mais faço é salvar vidas, porque esses cárceres que as pessoas experienciam, esses estados sem recursos, essas situações acabam muitas vezes adoecendo elas emocionalmente, fisicamente. Só para vocês entenderem, vou fazer um adendo aqui agora para vocês entenderem. Uma das matérias da minha pós-graduação é sobre psicopatia, tá? Uma das matérias sobre psicopatia. E nessa pós-graduação, nós entendemos uma coisa interessante. Vocês sabiam que psicopata não fica doente? Só para vocês entenderem. Olhe na internet isso. Os médicos que acompanham os psicopatas descobriram que praticamente eles não ficam doentes. Por quê? Não todas, não todas. Mas a maior parte das patologias são somatizações, entendeu? Então, ou seja, esses estados sem recursos, essas ansiedades, essas coisas todas que as pessoas, todos esses problemas que as pessoas experienciam, acabam adoecendo elas, entendeu? Então, não todas. Existem fatores que causam patologias que são genéticos, que são ambientais, alimentares, etc. Mas muitas das patologias que as pessoas experienciam têm uma relação direta com seus estados emocionais. Então, como o psicopata não tem problema emocional, ele só tem lógica racional, mas ele não somatiza, ele não se compadece, ele não tem empatia, ele não tem arrependimento, eu vou lhe garantir que ele não adoece. Olha que coisa louca, né? Então, isso tem que acender uma luzinha na nossa cabeça, certo? Para nós imaginarmos o seguinte: muitas das nossas patologias, quem está criando somos nós mesmos. E o nosso papel é exatamente isso. Esse é o nosso papel, é colocar o maior número de pessoas possível em liberdade. Então, por isso, mais uma vez, eu peço que você compartilhe a live. Daqui a uns 10 minutinhos eu vou dar a senha do material que vocês receberam, do PDF dessa aula, que vai contemplar tudo que nós estamos falando. Tá? Obrigado a todos que estão aí, obrigado, abraço a todos que estão nos falando e interagindo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Mas vamos lá. Quer ver uma coisa? Eu sempre brinco e digo assim, se você olhar para a sua mão, eu pergunto para você, a sua mão é sua amiga ou sua inimiga? Aí a pessoa, eu gosto de brincar desse jeito também. E daí elas dizem assim, não, minha mão é minha amiga. Vem cá, mas se você então decidir que vai se dar um soco bem dado no seu nariz, ela vai te impedir, vai dizer, não vou fazer isso por você, porque você é meu amigo. Não, a sua mão vai obedecer a você. Moral da história, o que significa isso? Significa que a sua mão não é nem sua amiga e nem sua inimiga. Tá, mas qual é a pegadinha então? A pegadinha é que teu cérebro é a mesma coisa. O teu cérebro não é nem seu amigo e nem seu inimigo. O que isso significa? Significa que se você não sabe, digamos, administrá-lo, se você não tem a gestão do teu cérebro, se o eu não for gestor, você pode ter muitos problemas. É mais ou menos assim, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não sabe usar. Você pega, por exemplo, vamos usar um carro, né? Você pega o melhor carro do mundo, a Mercedes mais sofisticada, mais cara, cheia de sensores, um carro
top de linha em segurança, em conforto, tecnologia. Não adianta nada se você sentar no banco de trás e colocar ela para andar no automático, certo? Por mais que seja o melhor carro do mundo, se você não dirigir, você vai esfolar ela por tudo que é lugar, vai bater em tudo que é lugar, entendeu o ponto? Então, é isso que eu quero dizer. Se você tem essa tecnologia extraordinária, que é o teu cérebro, mas você não sabe usá-la, você vai ter problemas. E as pessoas não sabem. Então, se as pessoas soubessem, elas não faziam essas perguntas. Né? O que tem de errado comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? O que eu fiz? Atirei pedra, né? Popular, atirei pedra na cruz. Então, as pessoas não sabem como funciona o seu cérebro. Então, a grosso modo, simplificando uma série de processos complexos, pensar é fazer e responder perguntas, ok? Ok, então, tudo bem, mas é só isso que é pensar? Isso por mais que eu simplifiquei uma série de processos complexos. Pensar é só isso? Não. Porque quando você pergunta o que tem de errado comigo, você está fazendo uma pergunta que é uma pergunta, certo? Ou seja, você está, em certo aspecto, você está pensando. Pensar é fazer e responder perguntas. Você está pensando, certo? Mas a pergunta, o problema não é o mecanismo do cérebro, o problema não é a pergunta, o problema, digamos assim, o problema não é se teu cérebro vai responder certo ou errado. O problema é a pergunta, você que fez a pergunta equivocada. Então, olha só, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ter vindo de um ambiente maravilhoso, um ambiente com pais e mães que patrocinavam positivamente você. Você pode ter vindo do melhor momento. É verdade, isso mesmo, Marcelo, se vitimiza mesmo. Então, você pode vir do melhor local possível, você pode vir do melhor ambiente possível, certo? Ok. Mas, se você fizer uma pergunta do tipo assim, o que tem de errado comigo? Por que essas coisas dão sempre errado para mim? Sabe o que teu cérebro vai fazer? O teu cérebro vai encontrar uma resposta para essa pergunta. Desculpa o adjetivo, mas é esse mesmo, tá? O teu cérebro vai encontrar uma resposta para essa pergunta que, infelizmente, é uma pergunta idiota. Ou seja, pensar é fazer e responder perguntas. O problema é que se você faz uma pergunta idiota, a resposta também vai ser idiota. Então, pensar é fazer e responder perguntas, mas é só isso? Não. Para que você saiba pensar, você precisa de uma coisa bem importante, que é nortear o teu pensamento com foco em solução. Ou seja, o teu cérebro, como nós entendemos, ele não é nem teu amigo, nem teu inimigo, certo? Obrigado, Ivandro Drachberg, né? Está lá no Canadá. Muito obrigado, Ivandro. Prazer em ter você conosco aí, tá? Seja bem-vindo. Então, pensar é fazer e responder perguntas, tá? Só que o problema é que quando você faz uma pergunta que ela não te leva na direção da superação do obstáculo, do próximo passo, no próximo nível, a resolver um problema, você pode ter uma resposta que realmente teu cérebro vai buscar. O que teu cérebro vai fazer? Ele vai buscar informações que respondam à sua pergunta dentro das tuas memórias, dentro daquilo que está dentro da sua cabeça, certo? Ele não vai, quando você faz uma pergunta, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar dentro de você, ele não vai buscar lá no éter, lá nas ondas de rádio, lá no Google, ele não vai em lugar nenhum, ele vai buscar dentro das tuas memórias, ele vai encontrar memórias, crenças, ideias e tudo aquilo que possa fazer com que a sua pergunta tenha uma resposta. Entendeu? Então, o problema não é como o seu cérebro funciona. O problema foi a pergunta que você fez. Porque se você fizer uma pergunta idiota, ela vai trazer uma resposta idiota. Por que na minha vida as coisas sempre dão errado? Né? Por que eu estou com esse problema aqui? Porque falaram para você que você... Quer dizer, que você não nasceu para isso. Ou seja, em síntese, se você não sabe que teu cérebro é uma máquina de arquivar informações, arquivar memórias e resgatá-las, e você não sabe que pensar é fazer e responder perguntas, mas que para fazer e responder perguntas você sempre tem que estar com foco no lugar certo, que é, vamos lá, no próximo nível, na solução de um problema, na resolução de alguma situação, na superação de um obstáculo, você vai acabar, muitas vezes, experienciando o que nós chamamos de estado sem recursos, acabar, muitas vezes, experienciando uma ansiedade, uma situação em que você realmente se sente impotente de ligar. Mas por quê? Porque você olhou para o lugar errado, porque você olhou para a parede, porque você ficou mais ou menos assim, colocou a mão diante da parede e ficou olhando para o escuro que você fez quando você colocou o teu rosto diante da parede, não viu saída, não viu alternativa e simplesmente pergunta, meu Deus, por que isso? Quer dizer, não seria, olha, pode parecer engraçado, certo? Mas não seria melhor você tirar as mãos aqui, tirar a cara da parede e olhar para o universo de oportunidades e possibilidades que estão à sua frente? Seria. Mas e como é que faz isso, Luiz? Como é que faz isso? Simples. Você precisa
utilizar o seu cérebro na hora de fazer e responder perguntas na direção da superação do obstáculo, do próximo nível, do próximo passo, para resolver problemas e para avançar, e não na direção errada, entenderam? Ah, sim, exatamente, exatamente, bem colocado, Galeria Real, exatamente isso, tá? Depois, se você quiser, eu não me lembro o seu nome, Galeria Real, fica à vontade se quiser falar seu nome para a gente, é mais fácil da gente interagir também. Muito obrigado pela colocação. Então, nós entendemos o que é pensar. Então, essa é uma das primeiras questões importantes nessa era de exponencialidade, nessa era exponencial. Nós temos que aprender a pensar, nós temos que aprender a não só como o nosso cérebro funciona, como utilizá-lo na solução de problemas para podermos avançar. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, tá? Às vezes é comum alguém dizer o seguinte, olha só que interessante. Ah, eu sou, que nem esses dias eu ouvi uma história, né? A pessoa falando assim, olá, Rui, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Então, pensa o seguinte, ó. A pessoa disse assim, eu sou formado em marketing digital, mas ninguém me contrata. Então, mas por quê? Porque eu sou velho. Né? Olha a ideia da pessoa. Disse assim, tá, mas vem cá, quanto tempo faz que você se formou? Né? Faz alguns anos. Não é você que é velho, é o seu conhecimento que está velho. Ou seja, a pessoa ela não adquiriu outras competências, não adquiriu multidisciplinaridade, ela se formou em marketing, ela não sabe que marketing é focado em solução de problemas, entendeu? Marketing ninguém diz não, certo? Para pessoas que possam levá-las mais longe. Então, o que acontece é que realmente existe uma série de padrões e crenças limitantes que nos atrapalham. E a preocupação principal não seria nem com essa pessoa, seria com os filhos dessa pessoa. Porque existe uma coisa muito importante chamada armadilhas do ego. Você sabe o que é uma armadilha do ego? A armadilha do ego é o seguinte, ó. A pessoa nasceu ontem, sei lá, se faz 10, 20, 50, né? Não importa a idade, mas ela nasceu, aí simplesmente ela constrói na sua cabeça o seu modelo de mundo, os seus conceitos, preceitos, valores, e olha, sem contar que esses mapas que ela tem, essas estratégias que elas têm, normalmente estão para lá desatualizadas, porque as coisas estão indo tão rápido que elas se desatualizam muito rapidamente. Olha, só para vocês entenderem esse ponto, um adendo agora, para vocês entenderem esse ponto. Ó, já vou dar a senha do material de hoje. Só para vocês entenderem esse ponto, pessoal. Ouçam o que eu vou falar agora. Uma armadilha do ego é o seguinte. Então, a pessoa nasceu e ela dá significado à realidade com esses conceitos que eles se desatualizam muito rapidamente, certo? Ou seja, em determinado momento da sua vida, você resolveu um problema e você pensa, não, numa situação como essa eu tenho que agir assim. Só que, às vezes, a pessoa cresceu, ela casou, ela amadureceu, ela fez novas formações, novos recursos, o mundo mudou, a tecnologia mudou, o negócio mudou e aquele tipo de solução não funciona mais. Entendeu? Então, tem algumas estratégias cognitivas que estão para lá desatualizadas. E o problema da armadilha do ego é exatamente isso. A pessoa constrói o seu significado de mundo, o seu significado de realidade, muitas vezes com baixíssima inteligência emocional, baixo poder cognitivo, sentidos limitados. Não, deixa eu contar uma piada para vocês. Eu acho engraçado a pessoa que diz assim, ó, porque eu sou um realista. Pera aí, Luiz, sejamos realistas, Luiz. Eu sou realista. Eu posso falar um negócio para vocês? Tem um vídeo meu no meu canal que eu falo isso. O realista é um pessimista disfarçado. Entendeu? O que é um realista? Um realista, porque tem o pessimista que todo mundo sabe. Vida, azar, isso não vai dar certo. Né? Esse tá óbvio qual é o padrão dele, certo? Mas o realista é um pessimista disfarçado. O realista, ele é realista em relação a quê? A visão limitada de mundo. Veja bem, nós estamos numa era de exponencialidade, empilhamento de conhecimento, de tecnologia, quer dizer, e o cara tá lá dizendo assim, ou ele ou ela, né? Não, porque eu sou realista. Realista em relação a quê? É um mundo que já foi? Realista em relação a quê? Aos teus sentidos limitados, a tua falta de conhecimento, a tua falta de... Quer dizer, a pessoa que fala uma bobagem dessa tá por fora. Agora, é claro que o otimismo também carece de senso crítico e de pé no chão, certo? Então, temos que ser otimistas, mas sabendo usar o cérebro, sabendo pensar, sabendo solucionar problemas, mas também de maneira consistente, porque não dá para a pessoa estar sempre achando que o mundo dela vai ser uma maravilha, maravilhoso, e não dar um passo em relação a isso, não dar um passo na construção desse mundo. Então, ela não é um protagonista. Então, se a pessoa é otimista, mas não é protagonista, é uma pessoa que também vai passar por situações difíceis, porque ela é otimista, mas é inconsistente, ela não é protagonista. Então, somos otimistas, protagonistas, aí você está realmente compreendendo mais neuroperformance e compreendendo o que é ser exponencial também. Mas, olha que interessante.
essa armadilha do ego é exatamente essa. A pessoa, então, ela tem as suas conclusões, ela decide o que é certo e o que é errado, e daí ela quer incutir na cabeça de todo mundo. E ela é totalmente engessada, avessa a alguém dar um outro ponto de vista. Não, é isso aqui, ó. Sabe? Então, essa ideia de que nós não podemos ser questionados, essa ideia de que não, é assim o mapa, isso é assim, eu não posso ser questionado, isso é uma verdade absoluta, isso é uma ideia do século XX, da época da industrialização, da época da hierarquia. Pessoal, esqueça a hierarquia, esqueça. Aprendam a trabalhar de forma flexível, multidisciplinar, focado em solução de problemas, focado em sinergia, focado realmente no mundo vivo. O que é o mundo vivo? O que é o mundo vivo? Ó, no mundo antigo, não, beleza, olha, vem cá, tá ali, eu tenho uma hierarquia, eu tenho um padrão, tenho um processo, e daí vamos vencer os obstáculos e ir em direção ao cume do monte. Bom, que legal, né? Que legal, né? Beleza, funcionou no passado, no tempo da era do produto. Na era do serviço agora, na era da experiência, é bem-vindo ao mundo vivo. Né? Obrigado, Michele. Obrigado também, Marcel. Obrigado. Né? Então, bem-vindo ao mundo vivo. Bem-vindo ao mundo que muda a todo momento. Por exemplo, olha só, até esses dias eu vi uma história bem legal. A pessoa falou assim, ó, no passado, vamos supor o seguinte, que eu fosse o gerente de uma vila. Olha que interessante isso aqui, ó. Pessoal, deixa eu dar a senha conforme prometido, tá? A senha do PDF, continuem conosco, tem muita coisa boa ainda, mas a senha do PDF é pensar, ok? A senha do PDF é pensar, tudo bem? Vou dar a senha para vocês, continuem também, se puderem, trazendo outras pessoas para serem libertas de todas essas crenças limitantes. Então, olha que interessante, vamos contar uma historinha para vocês. O cara, talvez no século XX, a pessoa era ali digamos assim, uma pessoa que era digamos, um coordenador de uma vila, certo? Um bairro, um vilarejo, certo? Aí, de repente, vem alguém e fala assim, olha, você tem um problema, rompeu a barragem e ela está cedendo e as previsões é que dentro de uma semana ela se rompa de verdade e se ela se romper, vai inundar e acabar com a sua vila aí, vai acabar com o seu local, então o que você vai fazer? Você vai tirar o povo daqui, certo? Claro, sem dúvida alguma, vai pegar o povo e vai criar todo um processo hierárquico para que eles possam subir um monte, né? Então, isso que era a ideia de negócios do passado, né? Vamos conquistar o topo, vamos, né? Era uma ideia de negócios. Posso falar um negócio para vocês? No século XXI, sabe quando que você vai tirar esse povo da vila e vai levar para o topo? Nunca. Por quê? Bem-vindo ao mundo vivo. Bem-vindo ao mundo que a montanha muda de lugar. Bem-vindo ao mundo que sobe e desce. Bem-vindo ao mundo que entra e sai tecnologia. Quer dizer, então, é isso. Né? Ao invés de ter processo hierárquico, tem time multidisciplinar que cada um tem um papel para solucionar problemas do dia a dia. Esse é o novo mundo. E é nesse sentido que a neuroperformance pode ser de grande valia. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que você tenha os melhores processos cognitivos, os melhores recursos, que você saiba inovar e também criar soluções exclusivas e que, sendo realmente um protagonista, você possa construir esse novo mundo que aí está. Olha que interessante. Eu quero falar mais um ponto importante aqui agora, sobre inovação e criatividade. Eu quero também trazer mais um ponto. Com frequência, nós perguntamos em nossas palestras e eventos qual é a diferença de inovação para criatividade. E sabe o que é que nós vemos? As pessoas confundindo os conceitos, entendeu? Então, qual a diferença de criatividade para inovação? Isso, exatamente, Elias. Bem colocado. A senha é pensar, a senha do material. Pessoal, o que vocês acham? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Qual a diferença de criatividade para inovação? Então, qual a diferença de criatividade para inovação? Se você quiser pontuar, seria bem interessante, tá? Ó, criatividade. A pessoa pode ser extraordinariamente criativa, certo? E não ter ido muito longe. Ou ela pode ter uma ideia bem interessante, e essa ideia interessante, ou ela não implementou, ou ela implementou essa ideia, mas essa ideia, depois de um certo tempo, ficou obsoleta porque surgiu outras tecnologias, certo? Surgiu outras coisas mais interessantes. Tá, mas ok, o que é ser inovador, então?
Inovação é quando você pega essa mesma criatividade, essa mesma habilidade de solucionar problemas, certo? E norteia por um objetivo de superação constante que te leva a algum resultado. Isso, exatamente, Marcelo. Inovar é algo novo. Só que, por exemplo, a pessoa pode ser, só para fazer um paralelo para vocês entenderem, a pessoa pode ser criativa e criar algo novo. Uma ideia que ninguém teve uma ideia. Não, excelente, mas a pessoa pode ser criativa e ter uma ideia que ninguém teve. Agora, como é que nós garantimos que essa ideia se torne uma ideia que continue no mercado? Bom, a pessoa teve uma ideia, exatamente isso, que ninguém teve. Aí você norteia essa ideia no objetivo de cada vez torná-la mais acessível, mais efetiva, que atenda melhor aos teus clientes. Ou seja, nós estamos pensando aqui na experiência do consumidor, certo? Então, você vai fazer com que essa tua ideia cada vez atenda melhor as necessidades, mas principalmente os anseios dos teus clientes. E quando você faz isso, e cada vez mais você acessibiliza, barateia os custos dela para acessibilizar o maior número de pessoas possível, quanto mais você entende os anseios e facilita o acesso a isso, mais inovador você é. Então, a diferença de criatividade, olha lá, terapeuta neurocientífico, ok. Comece, terapeuta neurocientífico, bom, depois não está teu nome aqui, não sei se está pequenininho aqui, eu não sei se eu me lembro de quem é vocês. Tá. Então, tá. Olha só, a criatividade é ter uma ideia, inovação é colocar a ideia em prática. Olha, na verdade, está bem colocado, mas não é o ponto importante, porque às vezes a pessoa pode ter uma ideia, uma criatividade, ela pode criar algo e pode colocar em prática. Só que isso não garante que ela é inovadora. Garante, talvez, até em algum aspecto naquele momento. Mas o mundo é um mundo vivo, que muda o tempo inteiro. Então, para que ela permaneça com essa ideia no mercado, ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que nortear essa ideia por um objetivo que é atender cada vez mais ao maior número de pessoas, não só as suas necessidades, mas principalmente os anseios, né? E que essa ideia também, além disso, né, que ela fique cada vez mais acessível, mais fácil de ser utilizada, ou seja, quando você norteia a criatividade com o objetivo de superar constantemente, Benedito Henrique, legal, Benedito, seja bem-vindo. Que chique! Que chique, parabéns, terapeuta neurocientífico. Para quem não sabe, você sabe, né, Benedito? Você deve saber disso, certo? Mas os outros que aqui estão não sabem, por isso que eu vou falar. Para quem não sabe, a terapia neurocientífica é um dos conteúdos que nós desenvolvemos, né? E que estamos a todo momento melhorando ela também. Acho que eu postei coisa nova hoje lá, viu, Benedito? Postei coisa nova hoje lá, viu? Dá uma olhadinha lá que, como você sabe, os nossos conteúdos estão sempre sendo melhorados, atualizados. Então, você sempre tem uma tecnologia, uma ideia nova para ajudar no teu dia a dia. Então, quando você norteia a tua criatividade com foco em acessibilizar o que você faz, seja um serviço ou outra coisa, ao maior número, legal, obrigado, o maior número de pessoas possível, você está sendo inovador. Então, ser inovador é preciso, mas para que você se torne inovador, você tem que ter foco. Você tem que ter multidisciplinaridade. Você tem que entender as tendências. Olha só, obrigado. Então, para vocês entenderem o ponto aqui, não, mais uma vez, não dá para ser exponencial sem ser multidisciplinar. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha só que interessante. Nós estamos vendo gente dizendo assim, não tem oportunidade, não tem emprego, tem recessão, tem crise. Vou falar uma coisa importante para vocês, pessoal. Para quem está estudando, por exemplo, as tecnologias que tem agora, blockchain, inteligência artificial, todas essas tecnologias de vanguarda que estão surgindo aí agora, tem gente desesperada por um profissional desses, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. A pessoa fala, não tem oportunidade para mim, mas, cara, do que você está fazendo? Qual o conhecimento que você tem? De novo, é pertinente eu citar a frase, de novo, é muito importante eu citar a frase, né, de Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do futuro será aquele que não for capaz não de aprender, mas sim de desaprender, né? Para poder aprender de novo. Por quê? Porque a coisa muda muito rápido. O mundo agora é um mundo de empilhamento de tecnologia, é um mundo exponencial, é um mundo repleto de oportunidades e possibilidades. Então, se você
entender quais são as tendências, em que direção o mundo está indo, está repleto de oportunidades e pessoas querendo contratar, pessoas que façam, que incluam o negócio deles nesse novo mundo que está chegando aí. Entenderam, pessoal? Então, na verdade, a maior parte das pessoas que diz que não tem oportunidade está fazendo alguma coisa que não precisa mais que faça. Lembra que eu falei no início da live? Às vezes tem uma empresa sensacional que todo mundo ama, mas que simplesmente, em função das disrupções, do empilhamento de tecnologia, da quebra das cadeias que acabam eliminando uma série de atravessadores, por mais que seja uma empresa show de bola, ela está totalmente fora do mercado, porque o mercado hoje mudou. O mercado ele tem uma outra linha para que você chegue até esse objetivo, certo? Então, em função disso, o mercado mudou e, né, a pessoa, por mais que esteja numa empresa sensacional, mas a empresa sensacional, ela fazia o quê? Ela atravessava entre o cliente e a fábrica. A empresa sensacional que atravessa. Pô, mas daí o cara fez direto, criou uma tecnologia nova, com uma experiência para o cliente, e simplesmente não precisa nem daquele, nem de mais 40, 50 atravessadores que tinha no caminho. E daí? Entendeu? Então não adianta ser a melhor empresa do mundo se você não acompanha as tendências. Não adianta você estar cheio de ideias, vontade e querer fazer e fazer errado. Não adianta você dizer, não tem oportunidade. Não tem oportunidade, na verdade, é o seguinte, ó, se você sabe resolver problemas, você nunca na vida vai ficar sem oportunidade. Todo mundo quer pessoas que saibam resolver problemas. Se você acompanha as tendências e busca esses conhecimentos que estão sendo acessibilizados, ó, quer ver uma coisa? A gente fica pensando assim, meu Deus, esse mundo está muito distante de nós, né? Não tá, tá fácil, tá acessível, tá online, muita coisa tá de graça. Deixa eu contar uma para vocês, foi hoje é quarta, foi segunda-feira agora. Segunda-feira agora. Eu ouvi falar sobre as tecnologias, eu já ouvi falar sobre computação quântica, por exemplo. Né? Já ouvi falar sobre computação quântica. Aí eu fiquei pensando assim, não, beleza, um dia vai ter um para vender na loja. Aí eu vi essa semana um cara dizendo assim, não, o negócio é o seguinte, não existe ainda para vender na loja, mas você já pode usar o computador quântico, já pode operar o computador quântico, já pode programar no computador quântico, já pode usar na tua casa ele, fazendo coisas para você e de graça. Eu falei, tu está brincando comigo, certo? Não, a Microsoft pegou o computador quântico dela, como é experimental, tá lá, você entra na internet, você acessa a internet, você chega onde é que está o computador quântico, eles te ensinam a programar o computador quântico e tu usa de graça, cara. Tá entendendo o que é o nosso mundo? O nosso mundo está mudando muito rápido. O nosso mundo, ele realmente, ele cada vez mais ele nos surpreende. Então, preparem-se para a mudança. E a neuroperformance é exatamente isso. A neuroperformance, ela tem esse objetivo. Para que você se torne exponencial, nosso objetivo é fornecer a vocês tecnologia de vanguarda, juntamente com inteligência artificial e outras tecnologias e outras técnicas, ferramentas, assessments e recursos para que vocês possam ser, digamos, precisos na solução dos problemas e construir, então, resultados de maneira diferenciada como protagonistas. Tá? Então, pessoal, nessa noite, eu, mais uma vez, agradeço a presença e a participação de todos. Eu fico feliz de todas as pessoas que estiveram conosco. Amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, estaremos novamente aqui com um novo tema. E se preparem, que será um tema que vai ajudar você também a entender uma série de novas possibilidades e oportunidades, como também colocar... É exatamente isso, Paulo. A IBM também disponibilizou o Watson. Inclusive, eu falei para o meu filho também, eu falei, ó, tem um aplicativo lá na IBM, quer dizer, tem o Watson, aliás, a inteligência artificial da IBM, que ajuda nos estudos, né? Então, é isso aí, pessoal. Tá? Então, amanhã tem muito mais coisa. Vocês vão saber o tema da live de amanhã. Até amanhã, entre nos nossos grupos. Temos um curso gratuito lá sobre inteligência emocional também, em que nós vamos ensinar isso e outras coisas mais. Também deixem as suas perguntas, compartilhem depois, me marquem lá, se vocês puderem me marcar. Obrigado, Isabel. Se vocês puderem marcar a gente lá no Stories, se vocês me marcarem essa publicação, se vocês passarem para outros lá, me mandem que eu vou publicar tudo isso no nosso story. Vai ser um prazer ter vocês amanhã conosco também. Amanhã tem muita coisa boa. Se vocês também quiserem que nós falemos de alguma coisa específica aí que tenha relação direta com essas lives, por favor, deixe as suas perguntas que nós vamos fazer para você uma live de acordo com as suas demandas, para que você possa realmente prosperar, conquistar o que você almeja, melhorar em muito seu desempenho e realmente ser um protagonista num mundo que oferece muitas oportunidades e possibilidades. Mais uma vez, uma ótima noite a todos, meu muito obrigado e até amanhã.